Fala pessoal, Henrique Garcia aqui com vocês, gravando mais um vídeo para a gente comentar sobre os candidatos à presidência de 2026. Então, antes de mais nada, sem enrolação, a gente vai falar aqui sobre a sabatina que o pessoal lá da G4 fez. Então, eles pegaram ali os principais candidatos concorrendo à presidência das eleições para presidente do Brasil deste ano e fizeram uma série de perguntas. Funciona como se fosse uma entrevista, um processo seletivo para você ser o CEO, vamos dizer assim, do nosso querido Brasil. E tô nessa série de vídeos comentando um pouco de como foi aí essa sabatina. Então, antes de mais nada, sem enrolação, vamos comentar então um pouquinho como é que foi. Vou deixar aqui rolando para vocês, mas a ideia desse vídeo é trazer justamente alguns pontos aqui para a gente falando aí. Então, primeiro de tudo, tá? Quem que é o Romeu Zema? Então, esse é o candidato que a gente vai falar hoje. Ele foi ex-governador ali de Minas Gerais por 2 mandatos ali. E aí ele começou ali falando um pouquinho, né, de modelo de gestão. Ele diz que pretende replicar no Brasil muita coisa que ele fez ali na região de Minas. E aí vamos começar então um pouquinho. O Romeu Zema, ele contribuiu ali na sua carreira primeiro, ele construiu, na verdade, a sua carreira dentro do setor privado, foi empresário, administrador, tocou ali alguns negócios, e aí depois ele seguiu nessa carreira político como governador de Minas por 2 mandatos ali. Então, agora ele vem concorrendo ali para a eleição presidencial. E aí, nesse vídeo, eu quero trazer 2 pontos, tá? Primeiro, quais os pontos ali que ele foi questionado e que provocaram ele dentro dessa discussão. E aí, depois, a gente vai falar um pouco quais são as principais propostas que o Zema está trazendo. Então, o foco desse vídeo não é julgar quem é de direita, quem é de não sei o quê, mas sim que vocês passem a conhecer mais quem são os candidatos e o que eles estão propondo de melhoria para o nosso Brasil. Então, nesse debate ali, ele foi questionado sobre alguns pontos. Então, o primeiro ponto que foi questionado dele foi a questão da privatização. Então, foi o tema por ele ter esse lado mais. Já foi empresário, já foi gestor, foi administração. Ele deixou muito claro também ali que ele tem como intuito seguir ali com a privatização de algumas empresas ali do setor público. E aí, alguns pontos, tá? Questionaram sobre a capacidade de negociar com o Congresso. Então, é uma dinâmica um pouco diferente de como ele atuava como governador ali de Minas. Questionaram sobre a parte de reforma administrativa, reforma da Previdência. Privatização acabou, acho que sendo o principal ponto ali que pegaram muito no pé dele. E a questão de negociação, como que vai ser ali a relação com o STF e também a parte da reforma jurídica foram os principais pontos ali do debate. E aí, o Zema, ele trouxe ali algumas propostas, principal que ele trouxe deve seguir com isso, segundo o que ele comentou ali na sabatina, foi a questão da privatização das estatais. Então, primeira coisa que ele falou ali, ele foi bem direto, sem enrolação, primeiro ele vai privatizar tudo. Ele falou ali que entrou, citou ali a questão do correio, por exemplo, então isso é um dos principais pontos que ele vai fazer. Sobre reforma administrativa, tá? Foi um segundo ponto que ele trouxe, que seria uma das propostas que ele traria e que ele olharia ali, fazer uma reforma. Então, ele trouxe muito que a reforma ela vai ajudar para reduzir e racionalizar toda a estrutura do Estado. Um outro ponto também que ele trouxe, questão de uma nova reforma de previdência. Então, ele trouxe alguns pontos de expectativa de vida e ele também foi muito claro que do jeito que as coisas estão, qual é a certeza que lá na frente, daqui a alguns tempos, daqui a alguns anos, a galera de hoje, os jovens vão conseguir depender do modelo que está hoje para conseguir a sua aposentadoria. Então, ele trouxe muito essa questão da reforma da Previdência. Um outro ponto que ele trouxe, a revisão do Bolsa Família, então, e de outros programas sociais. Ele não falou que ele iria acabar com o Bolsa Família, mas sim que teria algumas ações ali para revisar quem são as pessoas que realmente têm o direito de usar esse benefício, quem são as pessoas que estão utilizando de fraude para ganhar e não precisam. Então, ele trouxe que isso vai ser revisto. Ele não pretende acabar, mas ele pretende criar uma série de ações para fiscalizar
e ver se realmente as pessoas que utilizam esse benefício, elas precisam ou estão utilizando de uma ferramenta do governo para ter ali uma outra remuneração, outro complemento, e são pessoas que teriam condições de continuar a sua vida sem precisar desse auxílio. Redução da máquina pública, então o Zema utilizou muito o que ele fez ali em Minas como exemplo. Então ele afirmou várias vezes ali em questão de ter reduzido quase 50 mil cargos, quando a gente fala ali das estruturas políticas. Então foi um ponto que ele trouxe bastante. Ele falou que não tem como ele garantir a quantidade que ele reduziria como presidente do Brasil, mas se ele fosse fazer uma equivalência proporcional desse número de cargos que ele reduziu à frente de Minas, seria aproximadamente ali cortar 500 mil cargos federais. Então foi outro ponto que ele trouxe, a questão da redução dos ministérios para cerca de 22. Então ele definiu muito essa questão de reduzir, fazer uma limpeza e enxugar ali as estruturas. Aqui, durante toda essa sabatina, ele também trouxe a questão da redução da carga tributária pela eficiência do Estado. Ele propôs, por exemplo, estabeleceria uma meta de ganho mínimo de 1% de eficiência ao ano para o setor público. Então, foi alguns pontos que ele olhou. E aí, durante a discussão e um debate, perguntaram para ele qual que seria os indicadores que você olharia e perguntaram algumas metas. E aí, dentro do plano apresentado ali para ele durante a sabatina, tá? Zema afirmou ali que ele gostaria de levar a nossa taxa de juros básica, que é a Selic, para um patamar ali de próximo a 6%. Então, foi alguns pontos ali. Ele também entrou um pouquinho na questão da reforma do STF, de toda a parte do judiciário. Então, ele comentou ali alguns pontos e também facilitar investimentos privados. Então, o Zema defendeu muito de reduzir a questão burocrática, facilitar as licenças, utilizar a aprovação tácita quanto no Estado, quando o Estado não responder dentro do prazo. Um pouco do que ele comentou, que ele trouxe de ações que ele fez dentro do estado de Minas, que era um pouco mais burocrático. Hoje você tem uma certa facilidade para fazer a abertura de algumas empresas, então ele comentou um pouco de algumas ações. Resumindo um pouco, tá? Vamos fazer um resumo geralzão. O projeto do Zema talvez é um dos mais voltado ali para a parte de privatização, ele olhou muito para a parte de reforma previdenciária, ele trouxe alguns pontos voltados para a parte de reforma administrativa, redução de gastos e mudanças profundas ali no judiciário em questão de todas essas estruturas. De todos os candidatos que eu assisti dessa sabatina, foi um dos principais que mais me chamou a atenção em questão de propostas ali para apresentar. E se você está gostando desse vídeo, se você está gostando dessas informações, é muito importante que você já se inscreva nesse canal para você não perder nenhum vídeo e comenta aqui também o que você está achando desse conteúdo. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas fique atento aqui no canal, porque eu vou soltar um outro vídeo falando de outros candidatos a presidências. Lembrando, tá? É com o olhar de mostrar um pouquinho para vocês conhecerem quem são esses candidatos e o que eles estão propondo ali como futuros presidentes do Brasil, beleza? Vou encerrar por aqui e fica atento aqui no canal porque vai ter mais um vídeo da gente comentando sobre mais um candidato a presidente do Brasil.